Presente reunião da comissão mista. Coloco em apreciação o projeto 109.00/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que disciplina o regime jurídico das organizações sociais de saúde, OS, no Estado de Goiás. Relator deputado Thales Barreto, com parecer favorável. Foi pedido vice-deputado delegado Humberto Teófilo, irmão de Cruvinel, Gustavo Seba, delegado Adriana Corsa, Marcos Menezes, Paulo Trabalho, Major Araújo e delegado Eduardo Prado. Até o momento, não houve manifestação sobre essa matéria. Coloco, então, em discussão o relator deputado Thales Barreto. Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Deputado Bruno, você vai emendar. Vistas, você tem que pedir vistas. Vistas. Já passou, já. Não, o senhor revoga os baixos. Não, então, esse projeto é... Não, tá. A vista... Não, Tá. O senhor tem feito isso com todo mundo. Não. Eu dei um tempo, né? Porque eu achei que houvesse um voto separado de alguém, né? Aí pediu Presidente. questão de ordem dele. Presidente, questão de ordem. Inclusive, Questão de ordem, deputado líder eu Verde. já apresentei o voto do líder, inclusive relatado, e aqui eu falo pelo deputado Thales Barreto, pelo secretário de Saúde, pelo Gustavo Seba, Salim, pelo Cairo Salim, Max Menezes. Max Menezes. Foi construído o nosso relatório, que inclusive já está em anexo. Questão de ordem, Gostaria... Presidente, questão de ordem. Então você pede vista do projeto. Eu solicito vista e já devolveu. Já devolveu a vista. Eu estou preocupado, deputado Bruno já foi mais atento já. Eu só penso na presidência. Eu acredito que agora ele está focado na presidência da casa. Ele não está pedindo mais vista, ele está assim, você chamou a atenção dele agora, eu estou preocupado com o deputado Bruno. Depois a gente fala. Viu, Bruno, você foi mais atento, já chegava com o projeto da vista e já apresentava o voto rapidinho. Então, acho que eu estou achando, viu, deputado Thales, o Bruno está focado tão somente na presidência da casa. Então, foi até bom você ter chamado a atenção aí, que agora o Bruno vai ficar mais atento aos próximos projetos. Então, coloco em votação o voto separado do líder de governo, né? Uma vez que também não houve emendas, voto separado dos deputados que pediram vista na reunião de ontem, né? E que houve o consenso aí entre hoje os deputados da oposição e da situação com o secretário de Saúde e construíram esse voto separado do líder de governo. Então, coloca em votação o voto separado do deputado Bruno Peixoto. Presidente, eu gostaria só de ver o voto do deputado Bruno, encaminhar voto, só para ler o prazo de eu estar lendo o voto. Para encaminhar o voto, deputado Humberto Teófilo. Pode dar o voto. Não, está na mão do senhor aqui. Só ver o voto, Está na mão dele. Esse é aquele? Então suspende esse aqui agora. sobre essa aí. Porque ele está lendo o voto separado. Ele está aqui, não. Ele aqui, ó. Esse não. Senhor presidente, Questão de ordem do deputado Thales Barreto, depois do deputado Adriana Corsa. Hoje nós fizemos uma reunião que eu mandei para todos os deputados, independente da base ou da base ou da oposição. O deputado Gustavo Seba, médico, qual eu falei na tribuna, ele teve uma participação de sugestões importantes dentro desse processo. Nós discutimos posteriormente até agora sobre isso. Vejo que o que foi discutido foi importante, foi pontual, e eu não tenho dúvidas que engrandeceu o projeto de regulamentação das OS. As OS precisam ter uma fiscalização maior. Nós mudamos alguns termos que foi estabelecido pelo doutor Sérgio. Eu acabei, deputado Bruno, quem fez a modificação foi deputado Bruno, quem fez a modificação foi o procurador setorial da Secretaria de Saúde. Foi diminuído e autorizado todos os termos, entendeu? Tá. Então,
eu vou ler aqui, é importante dar um tempo para mim ler o projeto. Então, quer dizer, todas as modificações, porque há também uma dificuldade que nós tivemos, interpretação, né, Gustavo? Ficou confuso. A gente tentou modificar da melhor forma possível. Então, esse relatório até demorou porque a gente estava trabalhando nele, versos autos sobre o projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhado por meio de ofício-mensagem, de 12 de dezembro de 2002, que disciplina o regime jurídico das organizações sociais OS. Na comissão mista, o processo foi distribuído ao deputado Tales, devolvido, e o processo foi objeto de pedido de vista por diversos parlamentares, sendo somente oportuno apresentando as seguintes emendas no intuito de aperfeiçoar a matéria, em cima da discussão de mais de 2h30. Emenda modificativa, parágrafo 4º, artigo 6º do primeiro projeto de lei, passam a ter a seguinte redação. Para a qualificação das OS, exige a prestação de serviços de assistência de saúde. Volta meu som. Um minuto aí para o deputado Tales. Não, eu estou lendo aqui. Não, deixa eu terminar de ler, aqui não é minuto. Ok, dá o tempo que for necessário. É para ler, ué. A assistência, pelo menos 3 anos, conforme disciplina em decreto regulamentador. Então, é o seguinte, era 5. Para que mais empresas possam estar participando, que é o objetivo do governo, ter mais empresas, viu, deputado? Presta atenção. Era 5, o número é restrito. Nós baixamos e o deputado, nós discutimos uma forma de chegar em 3 anos, que seria o melhor bom senso, porque uma empresa que tem 3 anos, ela já está se preparada para poder assumir novas outras, entendeu? Então, foi uma ponderação que nós fizemos. Parágrafo 5º. Na análise de capacitação técnica, que se refere ao parágrafo 3º desse artigo, a Secretaria Estadual de Saúde, por meio de ato de seu titular, considerará, entre outros fatores, a específica qualificação profissional do corpo técnico e diretivo da entidade, que não ficará isenta da exigência de experiência mínima de 3 anos na prestação de serviços de assistência de saúde, ok? Parágrafo 6º. A análise técnica que se trata do parágrafo 3º desse artigo não admitirá, para comprovação de exigências, 3 anos na prestação de serviços de saúde, somente experiência de seus dirigentes e o corpo técnico. Antigamente, o cara comprava uma OS, aí ele contratava, punha no seu corpo técnico, diretor de hospital e podia. Não, ela tem que ser entidade, uma OS específica de saúde, porque existem muitas OS que viviam aí, e agora, nós botamos, era 5, foi passado para 3, mas ela tem que ser OS de saúde, ok? Emenda aditiva. No artigo 2 do projeto, fica a lei acrescida o parágrafo 5º com a seguinte redação. As entidades já qualificadas como organização social no âmbito do Estado de Goiás, na época da vigência da Lei 15.503 de 2005, com um contrato de gestão vigente, fica resguardada a manutenção da referida contratação, não lhe sendo exigido, para esse fim, os requisitos dessa lei, até o encerramento da contratação em vigor, exceto para o caso de participação de um novo processo seletivo. O que é isso? Para as pessoas entenderem. Tem 8 processos que estavam lá. Se... Esse não, esses já estão. O que quer dizer isso? Se a nova lei viesse e fosse agora, poderia até ter um colapso nas OS. Porque no número quantitativo, as que estão cadastradas, que estão participando já de outros chamamentos, não iam nem poder participar. É uma forma democrática, o secretário Sérgio entendeu que era a melhor forma possível disso. Então, até mesmo, aqui foi mais uma interpretação. Eles já tinham essa visão, mas ficou mais claro para poder a gente buscar fazer da melhor forma possível. Deu para entender, deputado Humberto? Emenda modificativa, parágrafo 2º do artigo 4º do projeto de lei, que passa a ter a seguinte redação. É vedada a indicação para o Conselho de Administração, para o Conselho Fiscal, para a diretoria da organização OS ou qualquer unidade por ela gerida em razão de contrato de gestão com o Estado de Goiás, inclusive para cargos de chefia, direção e assessoramento. Aí nós colocamos, além disso, mais ainda, nós travamos todas as formas de, até nós não podemos, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, vereadores, não podemos ter parentes, esposas de 1º grau na administração de qualquer entidade dela, mesmo que ela passe por um processo seletivo.
Não estava específico, nós especificamos no acordo com sugestões dos parlamentares. Então, nós travamos aqui, de todas as formas, aumentando mais ainda a atuação de parentes que não vão poder, mesmo passando nesse processo seletivo, doutor Antônio, a vinculação de parentesco vai impedir de poder fazer qualquer tipo de participação nessas entidades que atuam com o poder público. Parágrafo único. Uma mesma organização social de saúde não poderá firmar novos contratos de gestão quanto aos repasses financeiros dessa entidade que atingir o limite de 30% dos recursos que, no conjunto, são destinados a outros parceiros da área de saúde no mesmo órgão contratante. O que quer dizer isso aqui? O jeito que estava a redação, cada PJ, cada contrato, ele não podia atingir 30%. O objetivo, se o objetivo é democratizar mais OS capacitadas, perfeito? Muitas vezes, uma própria OS poderia ter vários contratos. Um ia ter 10%, outro ia ter 20%, outro ia ultrapassar. Com a nova redação, ela não pode passar 30% dos existentes. Não, mas a interpretação também, porque ela estava muito confusa. Ela estava confusa. Com essa forma que nós fizemos agora, por exemplo, melhorou a redação, até para ela ficar mais, não legível até, mas a forma de interpretação melhor. Então, você vai comparar, por exemplo, nós sabemos que uma das grandes OS aqui é a AGIR, que ela atua no CREA, atua no GOL e atua mais uma estrutura. Se ela juntar nessas três, der o teto de 30%, ok? Ela não vai poder mais, essa entidade, poder fazer contratações. Vou fazer uma parte. Posso? Uma parte ao deputado Gustavo Seba. Hoje, a lei vigente já fala que qualquer organização social ela não pode estourar a execução de 30% do orçamento da saúde. Ponto. A forma como que ficou na lei, a interpretação ficou dúbia, onde isso se tornaria por unidade. Então, por exemplo, uma unidade jamais vai estourar 30% do orçamento da saúde do estado inteiro. Um hospital nunca vai atingir esse teto. Então, ele poderia atingir 10% num hospital, no outro mais 10%, e no final ele passaria muito de 30% do orçamento do estado no total. Então, às vezes, a gente poderia ter uma OS aí dominando 80% do orçamento da saúde. Entendeu? Então, precisou ser esclarecido isso aí também. Emenda modificativa, artigo 37 do projeto de lei, fica acrescido o parágrafo 1 da seguinte redação. Exclui a exigência do caput desse artigo as contratações cuja execução se encontra em andamento, bem como as habilitações já obtidas em editais vigentes na constância destes. O que é isso? Várias entidades estão 8 em chamamento. Do jeito que estava, ia anular tudo. E poderia ter uma crise na saúde de Goiás. Se elas estão atuando, perfeito? Se elas estão atuando, vários processos já estão, elas que já estão em andamento. Agora, a partir da publicação, da sanção da lei, os novos editais, ela vai ter, na realidade, o que vai acontecer agora? A Lei 15.503, de 2005, a partir de agora, qualquer entidade que for participar, a qualificação que ela tinha, ela não vai ter mais. Ela vai ter que se qualificar novamente. Entendeu, deputados? Então, quer dizer, eu tenho qualificação já das minhas OS, da OS com o governo de Goiás. Ele vai ter que requalificar as OS deles. E as OS que adequam já esse processo vão ter que se organizar em relação a isso. Independente, porque tem muitas que não têm contrato e quer participar. Ela vai ter que estar, mesmo ela estando qualificada, ela vai ter que qualificar de novo nas novas normas. Né, deputado Gustavo? Acho que ficou bem claro. Eu, particularmente, tenho uma preocupação, sempre tive, e falei isso ontem, repito, que a gente não pode fazer um edital com uma lei, né? Então, processos que já estão em andamento, se você interfere no meio desse processo e vai lá e exclui algumas entidades, isso ficaria subentendido, você está direcionando para alguém.
Então é importante que o edital que já está lá, que já está concorrendo, você não pode mexer nele. Agora, para os próximos, tudo bem, porque senão seria entendido como um direcionamento. Então, importante deixar colocado, né, que no artigo 37 seja excluída essa exigência dos editais já em andamento. Tá, eu vou explicar também. É encerrada a discussão, está Não, em senhor votação presidente. o voto. Senhor presidente. Oh, desculpa, questão de deputada. ordem. Desculpa, Obrigada. deputada. Tudo bem. Para discutir a matéria, deputada Adriana Corse. Não é só questão de ordem. Eu queria perguntar para o deputado Bruno e também ao Humberto Teófilo, os colegas, qual o teor resumido aí do voto em separado, porque eu pedi vistas, li o projeto, devolvi sem nenhuma mudança, vou votar favorável, mas aí diante desse voto em separado eu fiquei em dúvida. O que se trata? Eu acabei de ler, deputada Adriana Corse, o voto Tá. É porque separado você inteiro. disse que leu o projeto. Você não falou que era Eu li o voto em voto em separado. separado. Eu li o projeto separado do deputado Bruno Peixoto. O voto separado? O voto Eu em vou ler separado. O projeto. Do projeto, tá Pois ok? é. A mudança é nessa questão aí dos 3 anos. Mudança nos 3. Se 5 passou para 3. As entidades que não têm, que não vão encaixar na nova regulação, elas vão continuar até findar o contrato delas, entendeu? Que o medo é porque porque a lei não pode retroagir para prejudicar. Se ela ganhou um processo da forma que estava a lei de 2005, a lei das OS, agora prejudicar as que estão não seria, de certa forma, justo. Essa ponderação foi até do deputado Gustavo. E de tirar elas do páreo. Nós estamos tentando. Agora, a partir de agora, da nova lei, o que vai acontecer? A partir de agora, ela vai ter que fazer nova qualificação em cima da nova regulação. A lei não pode retornar para prejudicar. Ela não pode. A senhora, como delegada, sabe muito bem disso. Então, essas modificações foram aqui debatidas e teve o bom senso. Eu queria ressaltar aqui. Certo. Obrigada, deputado. Eu queria só ressaltar aqui, nessas discussões que nós estamos tendo, a participação também de toda a equipe, do próprio governo, porque a gente está buscando o bom senso. Aqui sempre foi buscado o bom senso. Então, está em votação o voto separado do deputado Bruno. Como o deputado Tales falou, foi um voto construído, né, por vários deputados, após ter ouvido o próprio secretário da Saúde, né? Então, está em votação. Os que concordarem com o voto separado do deputado Bruno, que fiquem como estão. Aprovado. Cadê o outro processo? Coloco em apreciação o projeto 20.22.010712 do deputado Tales Barreto. Esse projeto, ele já esteve aqui na comissão mista. Foi um projeto sobre as OS, né? Que foi apresentado aqui em outubro de 2022. Projeto, na época, teve o pedido de vista do deputado delegado Adriana Corse, que não houve manifestação, e do deputado Hamilton Filho, que foi pela aprovação do projeto. Então, está em discussão o voto separado do deputado Hamilton Para discutir, Filho. presidente. Discutir a matéria do deputado. Eu quero explicar que esse projeto foi coincidência até ter caído dessa forma, mas eu achei importante a gente estar votando nele. O que é esse projeto? Na campanha, vou até falar anteriormente, eu vi muitas reclamações de vários segmentos que atuam dentro das OS. Por quê? Porque as OS descobriram um mecanismo, de certa forma, de pagar até menos para os seus funcionários. Aí você vai e contrata as pessoas, os terceirizados, por pessoa jurídica. Com pessoa jurídica, o terceirizado tira uma nota, ele cria um e-mail, cria o seu CNPJ e tira como prestação de serviço. Ele não está fazendo uma prestação de serviço, ele está sendo funcionário. Aí ele ganha R$ 2.500, a OS resolve mandar ele embora. Qual que é a garantia que ele teve? Nenhuma. Ele não tem 13º, ele não tem fundo de garantia, ele não tem acerto trabalhista. Então, o que nós estamos fazendo isso aqui? É uma forma, porque, deputado Humberto Teófilo, outra coisa que... Não, se o senhor quiser tiver tudo...
Uma coisa que eu acho que nós devemos entender, que aqui nós estamos fechando. E outra coisa, deputado Bruno, é importante você entender, doutor Antônio, eu sou casado com uma desembargadora do trabalho, doutora Yara Teixeira Rios. Essas decisões que estão acontecendo já no tribunal, está colocando que são irregulares. Esses pagamentos é uma forma de driblar a CLT, de prejudicar mesmo o funcionário que está chegando. Ele tem um horário de chegada, um horário de saída. Então, o que a gente busca? E, acima de tudo, o Estado está sendo solidário quando as empresas não pagam. Doutor Antônio, Bruno Peixoto, nas decisões em relação às OS que não cumprem, deixa servidor sem pagar, e quando a empresa, a OS não paga, isso aconteceu aqui já, o Estado é solidário. Entrando em ação contra o Estado vai ter que pagar. Já pagou para a OS. Imagina ele pagar de novo para o empregado? Não tem lógica. Então, nós não estamos aqui querendo prejudicar nenhum tipo de OS, não. Mas ela vai ter que adequar a nova lei, que é ser seus funcionários. A única exclusão aí que nós estamos fazendo é em relação aos médicos, que posteriormente, se entender, a gente pode colocar, porque o médico paga mais imposto e ele trabalha em vários lugares. Ele não cumpre a carga horária como estabelecida juntamente com seus outros funcionários. Então, nós estamos buscando aqui fazer justiça com os empregados que atuam nas OS e, de certa forma, proteger o Estado, até mesmo em relação aos acordos não pagos em relação a essas OS. Então, está em votação o voto separado do deputado Hamilton, que é favorável ao projeto que o deputado Thales Barreto propôs e acabou de explicar. Os que concordarem com o voto separado do deputado Hamilton, continue como estão. Aprovado. Qual que é a continuação aqui agora? Continuação. Pode continuar. Pode conversar. TCJ, não tem? Pode continuar? Qual aí que está aí agora? Doutor Antônio, Entrar aí. nós temos mais projetos. Coloco em apreciação o projeto. Não, sequência aí, ó. O projeto que institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos relacionados aos créditos tributários e não tributários, constituído em favor da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Goiás, AGR, nas condições e nas situações mencionadas e da outras providências. Depois voto separado aqui Aqui, presidente. Se alguém pedir para ler. Cadê o voto? Qual é o voto Esse é o projeto que nós estávamos votando ontem? Da parcelamento? separado dele? O que constitui Ah, tá. Está aqui. Assim que, não sei se o deputado Humberto Teófilo vai apresentar um voto. Já. Então, se me permite, eu quero, quando pôr em votação, pedir vistas e vou explicar a emenda que estou fazendo. São duas emendas. A primeira emenda que se trata, doutor Antônio... Vamos colocar em primeiro. Ok. Coloco em apreciação o projeto 10901-2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos relacionados aos créditos tributários e não tributários constituídos em favor da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Goiás, AGR, nas condições e nas situações mencionadas e da outras providências. Relatório do deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. Pedido vice deputado delegado Humberto Teófilo, delegado Adriana Costa, Max Beleza e Major Araújo. Um voto separado do deputado delegado Humberto Teófilo. Está em discussão o relatório do deputado Humberto Teófilo. Foi pedido vice pelo deputado líder de governo, Bruno Peixoto. Tem a palavra o deputado Bruno Peixoto. Já passei para você. Devolve. Vou explicar. Senhor presidente, estou fazendo a devolução, mas são duas emendas. A primeira, eu estou voltando à redação anterior da lei número 18.104, o artigo 17. Foi feita uma alteração aqui pela casa e nós estamos retornando à redação original. Um pedido
da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição das faixas marginais em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e de largura mínima. Voltando à redação original, houve uma sanção apresentada, uma matéria apresentada pelo deputado Virmontes Cruvinel, houve a sanção, neste caso, sem anuência da Secretaria do Meio Ambiente, ela me ligou, a secretária, e pediu que eu desse a redação original por conta do andar de vários processos. Segundo ponto, estou apresentando também uma emenda que nós estamos dando um prazo após publicação de 72 horas para a AGR notificar todos os inscritos em dívida ativa. Então, estamos aqui colocando a emenda, inclusive foi consensual, para que tenhamos essa notificação, para que fiquem sabendo, para que todos tenham um porquê, não apenas grandes empresários, seja pessoa física, jurídica, e também os menores que foram autuados. Então, são as duas emendas que estão no nosso relatório. Então está em votação o voto em separado do deputado Bruno Peixoto. Vai encaminhar o voto do deputado Humberto Teófilo. Só justificar aqui, eu levantei essa questão do refis e fiz um voto em separado, primeiro referente às publicações, é interessante, essas 72 horas também fiz nesse sentido. Entretanto, eu estabeleci um limite, né, para o refis de quem estava devendo, quem devedor mais de R$1 milhão está fora do refis. Tá? Então, nesse sentido, o meu voto vai ser contrário, não vou emendar em plenário, não quero aqui atrasar, mas pode ter certeza que eu irei acompanhar de perto quais as empresas que irão pedir esse refis até dia 31 de dezembro. Vou acompanhar. E peço aos presidentes da AGR que façam as publicações necessárias, porque vamos saber se esse refis, deputado Paulo César, terá realmente o efeito. Então, não vou emendar no plenário, que isso irá atrasar, e o tempo já está curto, mas o meu voto vai ser contrário, tá? Até porque não atendeu todos os pleitos aqui do meu voto em separado, e até porque tem uma emenda aí que eu nem sei o que é, deputado Paulo César. O deputado Bruno falou que atendeu o secretário do Meio Ambiente. Secretário do Meio Ambiente. Então, é um projeto que fala de tributário, colocando uma emenda referente ao meio ambiente. Então, eu, particularmente, nem sei do que se trata, então eu não gosto de votar numa coisa que eu não sei o que estou votando. Então, repito, não vou atrasar o projeto, mas o meu voto, tá, vai ser contrário. Caminhar voto, presidente. Pode encaminhar o voto do deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, eu já fiz parte no governo do Santilo, da SUTEG, e que, diga de passagem, fizemos um trabalho lá na época. Conheço muito bem uma parte aí da regulamentação, da estrutura, da fiscalização, embora alguns casos precisa ser revisto, a pedido aí até em colaboração ao deputado Humberto Teófilo, a gente até necessitava de ver quem que é a relação e discutir isso melhor, porque a sociedade ela reclama pelo atraso de ônibus, fica aí o ônibus quebra. Tem ônibus que quebra, que fica o dia inteirinho, às vezes a noite toda, não dá nem satisfação para o usuário que está pagando aí a passagem. É autuado, enfim, não dá importância. E quem vai perder com tudo isso aí é o usuário. Então, eu acho que, né, a pedido do próprio deputado Humberto e do próprio líder, nós não vamos atrasar, mas eu também não vou votar no projeto, não concordo. E também não vou votar naquilo que eu não estou sabendo. Mas não quero aqui querer fazer um papel, né, de oposição. Né, até por um lado, não de uma situação do deputado Humberto
que é um estudioso, uma pessoa que tem demonstrado o seu papel aqui, e a sessão termina sexta-feira. Então, nós não estamos querendo aqui também, por ser oposição, ser uma oposição burra. E, enfim, então, a ter, por uma razão e outra, uma posição da necessidade, nós vamos aí, logicamente, ouvir o líder do governo e fazer aquilo que é preciso fazer para não atrasar o projeto. Mas eu voto contra, senhor presidente. Então está em votação. Os que concordarem com o voto separado do deputado Bruno Peixoto, continuem como estão. Aprovado com o voto contrário do deputado Humberto Teófilo e Paulo César Martins. Aprovado. O projeto que vamos colocar agora, eu gostaria de pedir aos senhores deputados que não pedisse vista do projeto, uma vez que o projeto beneficia todos nós. Na verdade, nós vamos apreciar umas emendas, né, o relatório do deputado Sérgio Bravo, emendas que vão alterar com relação às emendas impositivas, né? Atualmente, nós podemos mudar só uma vez a destinação das emendas, né? Então, através dessas alterações, nós vamos poder alterar 2 vezes, né? E outro benefício é para nós, deputados, que não fomos reeleitos, que nós, com a assinatura também do próximo presidente da Assembleia, possamos mudar a destinação das emendas dos que não foram reeleitos, né? Então, a gente conta aí com a aprovação de todos os deputados, né? Então, coloque em apreciação o projeto 109.15/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que altera a Lei 21.527, de 26 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária referente ao exercício 2023 e da outras providências. O relatório do caso das emendas, né, que com esse teor, para que possa fazer 2 mudanças nas emendas impositivas, e que também os deputados que não foram eleitos solicitar junto com a assinatura do presidente da próxima legislatura da Assembleia Legislativa. Então, não é só o deputado que não é deputado assinar, ele vai ter o abono, vamos dizer assim, do presidente futuro da próxima legislação. Então, relatório do deputado Sérgio Bravo, com parecer favorável. Então, está em discussão o relatório do deputado Sérgio Bravo. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordarem com o relatório do deputado Sérgio, continuem como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, agradecer Vossa Excelência aqui. Só pedir essa questão de ordem para fazer um destaque para mim importante. Hoje, durante essa sessão aqui à tarde, o meu pai está aqui presente, seu Rosolino José Cabral, veio aqui conhecer a nova sede da Assembleia, então queria uma menção especial ao meu pai, que está aqui, e a minha esposa também, minha esposa Deise, que fazem visita a essa comissão. O Paulo César está pedindo para vocês levantarem aí para saberem quem são vocês. Deputado Paulo César, minha esposa e meu pai estão só fazendo uma visita aqui. Queria agradecer Vossa Excelência por fazer essa menção honrosa nessa tarde. Muito obrigado, presidente. Peço à assessoria aí que registre, né, como visita honrosa a essa reunião, o pai e a esposa do nobre deputado Carlos Cabral. E parabenizar aí ao pai do Carlos Cabral aí por esse excelente homem, né, pessoa do bem, um grande deputado aqui da Assembleia Legislativa. Parabéns. Coloco em apreciação o projeto 109.04/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que altera a Lei Estadual 15.122, de 4 de fevereiro de 2005,
Relator deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. Está em discussão, relator deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Francisco continuem como estão. Aprovado. TSE. Projeto do TSE. Passou batido. Com voto. O Thales pediu vista, meu filho. O Thales pediu vista. Eu revogo o despacho. O Thales pediu vista. Está no telefone. Ô, Thales, você pediu vista aqui. Quero revogar o despacho aí com relação ao projeto 10904-2022, o projeto do TCE, que o deputado Thales Barreto e o Humberto Teófilo pediu vista. Vista. Então, vista ao deputado Thales Barreto e Vista também aqui para mim. também Humberto Teófilo. Duas vezes? É porque aqui é do Estado. Não, TCE é TCE. Esse É o mesmo. é o mesmo? 0422, 04... Não, 1422. São dois, porque um muda, um cria. Essa foi a ideia. Coloco em apreciação o projeto 10914-2022 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. É outro projeto. Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e da outras providências. Relator deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Carlos Cabral. Quem que foi o relator dessa matéria? Francisco Oliveira. Presidente, eu vou aproveitar esse tempo da questão de ordem, porque, assim, nós temos, o senhor sabe, eu sou oriundo do Tribunal de Justiça, e um dos debates, deputado Bruno, líder, eu estou pedindo uma questão de ordem aqui até para ver isso com Vossa Excelência. Um dos debates que a gente mais tem feito aqui em relação a essa questão dos databases é que há um entendimento agora reforçado recentemente que essa prerrogativa ficou para o chefe do Poder Executivo. Exatamente. O STF tem dado isso. O Tribunal de Justiça, que é o meu órgão de origem, tanto quanto os tribunais e a própria Assembleia, que tem os servidores aqui de carreira, estão aguardando, e assim como os funcionários da educação e da saúde, que o governador envie para cá a reposição do database. É um ASOP que vai pagar um database aí até razoável para todos os servidores. Isso é que seria uma decisão do governador, porque o STF assim decidiu, e agora a gente está tendo uma matéria do TCE, o TCM, o TCE, já propondo o database. Como há um relatório favorável, eu gostaria de entender aqui, até da liderança do governo, se vai ser esse o entendimento, até porque, se for, vou lá no Tribunal de Justiça dizer para o presidente, pode mandar o database. O senhor não estava mandando porque o STF decidiu que é competência do governador. Então, agora, nós precisamos entender qual que é a linha que a gente vai seguir aqui, porque senão a gente vota favorável no TCE e vai votar contra no do Tribunal de Justiça ou no da Assembleia, dos nossos servidores aqui da nossa casa, e os servidores do Executivo Geral. Nós precisamos ter uma linha de entendimento aqui dessa comissão, até para saber o que nós vamos fazer. Porque, tudo bem, embora eu não concorde lá atrás com o STF, mas eu vou respeitar aqui, se a prerrogativa é do governador, eu vou respeitar que o governador propõe o database para todos os poderes. Agora, se for esse o entendimento, a gente não pode estar votando a favor de um órgão só aqui nesse momento. Obrigado, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Eu percebi que o deputado Thales solicitou vistas e deputado Humberto Teófilo, de igual modo, das mensagens que foram enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas do município, referente à database. Ambos pediram vistas, vamos aguardar o debate, até mesmo porque o entendimento que tenho, da mesma forma que Vossa Excelência, até mesmo já dialogado aqui internamente, para que houvesse a reposição do índice inflacionário desse ano. Então, vamos, já solicitaram vistas, não está em tramitação, e a gente debate melhor entre os poderes, para que não haja benefício a um e prejuízo a outro. Vossa Excelência está coberto de razão. Então, vista ao deputado Thales Barreto e também o Humberto Teófilo. Coloque em apreciação projeto 109/16/2022 do Tribunal de Contas do município, que é o mesmo teor do TCE. Vista ao deputado Thales Barreto. Vista aqui também, presidente. Paulo César, Humberto Teófilo.
E outro projeto também, 109/02/2022, também do Tribunal de Contas do município, com o mesmo teor. Introduz alterações da Lei 13.251, de 14 de janeiro de 1998, na Lei 15.958, de 18 de janeiro de 2007, e na Lei 17.501, de 22 de dezembro de 2011, da outra providência. Relatório, deputado Vilmão Cruvinel, com parecer favorável. Foi pedido vista, deputado delegado Humberto Teófilo, delegado Adriana Costa, major Araújo, delegado Eduardo Prado, coronel Lail. Não houve manifestações. Está em discussão o relatório, deputado Vilmão Cruvinel. Caminhar voto, presidente. Caminhamento de voto, deputado Humberto Teófilo. Cadê o projeto, por favor? Na mão. Relatório. Presidente, o meu voto aqui vai ser contrário. Normalmente, final de ano, aparecem uns projetos aqui que chamam a atenção, criando uma porrada de carga aqui no TCM. Então, eu não sou favorável, meu voto contrário, presidente. Encerrada a discussão. Não, não é esse, não. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Vilmão Cruvinel, continuem como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado, com voto contrário do deputado Humberto Teófilo. Gostou dessa porrada de carga? Porrada no aqui. Você fica aí, né? Dá a folha. Não, esse aqui, vai ou não vai? Questão de ordem, deputado Paulo César Martins. E aí? Ele é que tem interesse. Hã? Ele, Paulo César, Qual que tem projeto? interesse. Esse aqui. Gostaria que a Vossa Excelência pudesse pôr Nós não sabemos que é desse. projeto 202, Ah, então tá aí. 2010, 923, do deputado Francisco de Oliveira, em prioridade aí. 202, 2010. 202, 2010, 923. Está em apreciação o projeto. Só um Questão de pouquinho. ordem, deputado Thales Barreto. Presidente, só lembrando aos parlamentares que nós vamos ter extraordinária. É importante lembrar, porque se não for, vai ter que vir trabalhar sexta-feira. Não, hein? Não. Volta hoje em primeira. Então já foi sexta, né? Coloco em apreciação o projeto 109/19/2022 do deputado Bruno Peixoto, que dispõe sobre o cadastro técnico estadual de atividades e instrumentos de defesa ambiental. Relatório do deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. Está em discussão o relatório do deputado Francisco Oliveira. Caminhar voto, presidente. Cadê o projeto, por gentileza? Encaminhar o voto, deputado Humberto Teófilo. Aí nós vamos abrir a justiça para poder apreciar a emenda. Olha só um. Presidente, não tem um voto. Foi aqui dado vista aqui para o deputado Francisco Oliveira. Acho que devido à correria muito grande, não vê o voto dele. Pô. Então, só junto o voto dele aqui, o deputado Bruno. Senhor presidente, deputado Humberto Teófilo, permita-me explicar a matéria. Eu quero aqui informar, nós, em conversa com a secretária, observamos, deputado Thales, deputado Paulo César Martins, que muitas empresas que prestam assessoria na área ambiental não possuem nenhum critério e nenhuma punição. Às vezes, induzem o proprietário ao erro, o proprietário da área, aquele que ora solicitante de uma licença, de uma outorga, e agora vai ter critérios e punição.
para que não seja mais punido o fazendeiro, o dono do empreendimento, seja com a demora, com atraso, até mesmo podendo este ser multado. Então, agora nós temos um cadastro que vai transmitir seriedade e público para que toda a população possa consultar. Então, gostaria de pedir o apoio para todos. Das empresas que prestam assessoramento. Então, você vai ter um cadastro de todas as empresas. Todo mundo pode acessar. A de assessoramento ambiental. Porque, às vezes, uma empresa ou outra está pegando dinheiro e... Então, vai ter um cadastro de empresas. Aquele lá que é do fundo. Devolvido, presidente. Está em votação o parecer do deputado Francisco Oliveira. Os que concordarem, continuem como estão. Aprovado. Esse é o que pediu o avocamento. Coloco em apreciação o projeto 2022-010-923 do deputado Francisco Oliveira. É o pedido que o deputado Paulo César Martins pediu para avocar. Dispõe sobre o restabelecimento dos efeitos de incentivos fiscais de empresas que estejam em recuperação judicial na forma que ele especifica. Relator deputado Humberto Teófilo, parecer favorável. Está em discussão, relator deputado Humberto Teófilo. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Humberto Teófilo, continuem como estão. Aprovado. Não havendo mais projetos para apreciação na comissão mista, eu encerro a presente reunião e peço aos membros efetivos e titulares da CCJ que registrem as suas presenças. E temos uma reunião da CCJ. Está aqui na mão. O senhor já pode...